Olá, prezados amigos e irmãos da Igreja Batista Orla Sul. Para nós é um prazer estar com vocês mais uma vez, fazendo uma reflexão. Queremos renovar o nosso convite para que quando tudo isso passar, você possa estar conosco ali na Academia Cristã, pertinho do Shopping Recife, onde nós nos reunimos todos os domingos às 18h15. Para nós será um prazer a gente se abraçar, se alegrar, comemorar a vida como nós sempre fizemos, né? E agora estamos privados de fazer isso. Aliás, eu gostaria de dizer para você, começar essa reflexão dizendo para você que o mundo está em guerra. O mundo está em guerra. Uma guerra contra o coronavírus. E a gente não sabe muito bem como vencer essa guerra. Por isso nós queremos falar sobre esse tema hoje à noite. E nós queremos falar com você sobre uma guerra muito especial que se encontra no livro de 1 Reis, no capítulo de número 20. Eu vou ler o texto para a gente entender que guerra foi essa travada entre um rei da Síria e um rei de Israel. E a partir dessa guerra nós vamos tirar algumas reflexões, tirar alguns entendimentos a respeito do que nós podemos fazer nesse momento de nossas vidas. Vamos lá. 1 Reis capítulo 20, a partir do verso 1 nos diz o seguinte: Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu-se com todo o seu exército. Estava com ele 32 reis com seus cavalos e carros de guerra. E ele subiu e cercou Samaria, onde estava o rei de Israel, e lutou contra ela. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, que era rei de Israel, que lhe disseram: assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o seu ouro e os seus bens e as suas mulheres e os seus melhores filhos são meus. E o rei de Israel respondeu: seja conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor. Eu sou teu, e tudo que tenho é seu também. Os mensageiros voltaram a Acabe e disseram: assim diz Ben-Hadad, quando enviei mensageiros que dissessem: a sua prata, o seu ouro e as suas mulheres e os seus filhos são meus, era para que você os entregasse para mim de imediato. Se amanhã, a estas horas, eu tiver de te enviar os meus servos até você, eles vasculharão os seus palácios e a casa dos seus oficiais e meterão as mãos em tudo que você tem de precioso e o levarão. Então o rei de Israel chamou os anciãos da sua terra e lhe disse: como vocês podem ver, esse homem ele procura o mal. Mandou exigir as minhas mulheres, os meus filhos, a minha prata, o meu ouro, e não os neguei. Então todos os anciãos e todo o povo disseram a Acabe naquele instante: não lhe dê ouvidos e não consinta. Então Acabe disse aos seus mensageiros de Ben-Hadad: diga ao meu rei que eu farei tudo o que ele me pediu, desde a primeira vez, porém não posso fazer o que você está me pedindo agora, que era colocar a vida do povo também em risco. Ele colocava a dele, mas não a do povo em risco. E os mensageiros se foram e deram esta resposta a Ben-Hadad, que era o rei da Síria, e tornou este a enviar mensageiros lhe dizendo: que os deuses me castiguem se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu: diga ao rei Ben-Hadad, quem se veste para a batalha não deve se gabar como aquele que está se despindo depois da vitória. Quem se veste para a batalha não deve se gabar como aquele que está se despindo depois da vitória. E eis que um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, você viu toda esta grande multidão? Eis que hoje a entregarei nas suas mãos, e você saberá que eu sou o Senhor. Então perguntou Acabe: por meio de quem se dará isto? E ele respondeu. E respondeu o profeta em nome de Deus: pelos servos dos chefes da província. E Acabe perguntou: e quem começará a batalha? E o profeta respondeu: você, tu. Que Deus nos abençoe na compreensão desse texto e que nos ajude nessa reflexão em relação a esse período tão difícil que nós estamos vivendo também. Qual o papel nosso e de Deus em nossas vitórias? Essa é a pergunta que nós queremos responder. Esse é o tema que nós temos hoje. Qual o papel nosso, qual o nosso papel e o de Deus em nossas vitórias? Antes, porém, é necessário que a gente faça uma reflexão sobre aquilo de que não depende as nossas vitórias. Quando a gente lê essa história aqui, eu aprendo pelo menos que três coisas, dessas três coisas não dependem as nossas vitórias. Não dependem as nossas vitórias da arrogância nossa antes da luta. Veja bem, as nossas vitórias não dependem da nossa arrogância antes da luta. Quando eu digo isso, eu lembro muito bem das nossas brigas infantis, quando nós
estávamos nos pequenos ainda, né? No ensino fundamental, e a gente ficava na hora do recreio ou após a escola, né? A gente sempre tinha uma briga, uma rixa com um com o outro. E eu lembro bem que a cara de mal de cada um era uma coisa terrível, né? Um tinha que botar a cara de mal para o outro, um tinha que ter o bocão, né, para o outro. Naquela época se dizia assim, olha, você tem que ter um queixão, você tem que botar o queixão para o outro. Enfim, depois de alguns anos eu vim entender, assistindo um filme chamado Pequenos Gigantes, que esse fator de você intimidar, né, colocar essa sua arrogância antes da luta, era com o objetivo psicológico de causar medo no seu adversário. Se você causa medo no seu adversário, evidentemente ele já entra meio que fracassado na luta e termina perdendo essa luta. O rei Acabe, o rei Ben-Hadad, na verdade, ele faz mais ou menos isso. Ele diz assim, olha, que me façam os deuses se amanhã, a essa hora, toda a terra da cidade de Samaria não for um monturo que caiba nas mãos dos meus soldados que vão trazer essa terra de volta para mim. Mas a resposta do rei Acabe, ela é muito significativa, é muito bonita e ela é até poética, não é? Apesar de absolutamente verdadeira. Ele diz assim, não deve aquele que se veste para a batalha se gabar como aquele que está se despindo depois da vitória. Ou seja, não adianta nada você ser arrogante, ser ignorante, se você não lutou ainda, porque não é disso que depende a vitória numa batalha de jeito nenhum. A segunda coisa das quais as nossas vitórias não dependem, elas não dependem do tamanho da nossa força. Veja bem que a gente tem colocado logo no primeiro versículo que o rei da Síria, ele tinha 32 outros reis que estavam com ele naquela batalha. Ou seja, havia na verdade uma verdadeira coalizão. E cada rei desse, com o seu exército, representava uma divisão. Hoje se calcula que uma divisão de soldados tem entre 17 e 21 mil homens nessa divisão. Imagine só que 32 divisões seriam muita gente, mais de 100 mil pessoas, na verdade, à disposição do rei da Síria naquele instante. Paralelo a isso, o exército de Israel era ínfimo, era muito pequeno. O exército de Israel ele tinha 7 mil soldados e tinha 232 servos que eram como se fossem jovens que não tinham nenhuma experiência de guerra, simplesmente eles estavam ali para mandar recados e etc, etc, etc. Mas a gente sabe posteriormente que essa diferença desproporcional não causou nenhum efeito naquela batalha. Naquela batalha, a derrota para o exército de Israel foi vergonhosa, foi verdadeiramente humilhante. Os jovens que são colocados na frente, esses sem experiências de guerra nenhuma, que Deus manda que se coloque na frente, eles já abrem caminho de uma maneira tal que ninguém consegue matar pelo menos um deles, e eles conseguem matar todos aqueles que lutam contra eles. Nesse momento, o exército sírio começa a perceber que a desvantagem deles, apesar do grupo pequeno de Israel, era grande demais, e eles terminam fugindo. Enfim, a derrota foi um horror, foi humilhante, foi uma vergonha, e eles terminaram fugindo, até porque o próprio rei Ben-Hadad estava bêbado e etc, e não conseguiu coordenar nada naquele instante, absolutamente nada. Então, a gente aprende que as nossas vitórias, elas não dependem do fator psicológico, da intimidação. As nossas vitórias, elas não dependem da força que a gente tem, e não dependem de uma terceira coisa, que são das nossas estratégias de combate. O rei Ben-Hadad, ele foge, ele volta para a Síria, e ele reorganiza o seu exército, reestrutura o seu exército, e os seus conselheiros, na verdade, começam a dar conselhos a eles de que eles deveriam mudar também a estratégia de combate. Então, o que é que eles fazem? Eles dizem assim, olha, o rei de Israel, ele nos venceu porque o Deus deles é um Deus das montanhas, é um Deus que vive no alto. Então, esse Deus, na verdade, ele tem mais força nas montanhas. Então, vamos chamar o combate agora para a planície. Ou seja, o combate agora não vai ser mais feito no campo das montanhas, onde eles têm vantagem, mas o combate vai ser feito, na verdade, na planície, onde os nossos carros de guerra que estão prontos aqui,
eles vão ter muito mais vantagem, a gente vai conseguir vencê-los com certeza. Aí eles dizem assim também, olha, vamos fazer uma outra coisa, nós vamos trocar os reis que estavam o ano passado combatendo por capitães de guerra, porque aqueles reis, eles não têm experiência de guerra, eles fazem muito tempo que não estavam na guerra, então vamos colocar agora como chefes dessas divisões, capitães, hoje poderia ser chamado generais de guerra, pessoas que têm experiência com a guerra, e assim o fazem. E isso já é uma segunda batalha, um ano depois. E aí, novamente, eles estão agora frente a frente, um exército com o outro. Aí você tem o exército da Síria com mais de 32 reis com eles, capitães de guerra agora com eles. E tem o exército de Israel que é descrito pela Bíblia, prosseguindo a leitura, se você quiser fazer, como se fosse 2 rebanhos de cabras. 2 rebanhos de cabras. Ou seja, um grupinho pequeno, ínfimo, que ninguém dava crédito de jeito nenhum. E novamente, mais uma vez, a derrota é acachapante, como se diz. A derrota é vergonhosa mais uma vez. E ali você vai ter que 127 mil homens do exército sírio morreu na primeira fase da batalha. E eles vão se embora e eles fogem. Ben-Hadad, que dessa vez não estava bêbado nem nada, também é obrigado a fugir e se esconder, porque eles tinham perdido a segunda batalha um ano depois, mais uma vez. Ou seja, nessa história, o exército sírio, ele perde tudo aquilo no qual ele confiava, e qualquer exército confia. Ele perde o fator intimidação, ele perde no fator força, ele perde com o fator estratégias novas de combate. Ou seja, tudo aquilo que é humano termina falhando. E a gente poderia até dizer assim que a nossa vitória ela não depende de fatores meramente humanos, de jeito nenhum. Ela depende de outras coisas também. A confiança apenas no fator humano não nos garante uma vitória em hipótese nenhuma. Então, agora surge a pergunta que é o tema da nossa reflexão. Qual é então o nosso papel e o papel de Deus nas nossas vitórias quando nós estamos em guerra, como esse momento nós estamos vivendo na face da terra? 3 coisas, pelo menos, que eu quero dizer para a gente concluir. Primeira delas, Deus nos assegura a vitória, mas nós temos que fazer a nossa parte. Deus nos assegura a vitória, mas nós temos que fazer a nossa parte. E qual era a parte ali do exército de Israel? Era ir à guerra, era lutar. Engraçado que o rei Acabe, ele diz assim para o mensageiro, o profeta de Deus, né? Ele diz assim, e quem é que vai fazer isso da primeira vez, né? E aí, o profeta de Deus diz, aqueles 32 rapazes servos que são, são servos dos administradores das províncias, esses daí vão na linha de frente. E depois os seus 7.000 soldados vão atrás de você, ou com você, para a batalha. Em outras palavras, depois o rei Acabe pergunta, e quem é que vai começar a guerra? E aí a resposta do profeta é, tu. Porque é só essa palavra mesmo lá no hebraico, né? Ou seja, tu, você é que vai começar a guerra. Ou seja, para quem via aquela multidão espalhada pela terra e via o seu exército pequenininho, sem hipótese nenhuma de enfrentar aquilo, ser a pessoa agora que vai iniciar a guerra, é fazer a nossa parte. Ou seja, Deus nos assegura a vitória, mas nós temos que fazer a nossa parte. Na guerra contra o coronavírus é muito fácil a gente saber qual é a nossa parte. A nossa parte é usar máscaras, a nossa parte é a gente ficar no isolamento, a nossa parte é usar luvas, se for o caso, a nossa parte é usar o álcool em gel, a nossa parte é ter o nosso quarto de guerra de oração, onde a gente está orando diariamente pelos amigos, conhecidos, parentes, aqueles que já perderam alguém, porque as perdas estão se aproximando de cada um de nós. Essa é a nossa parte. A nossa parte, como eu disse semana passada, é ajudar o vizinho, é fazer um bolo para ele, é pensar no outro. Essa é a nossa parte nessa guerra. E a gente precisa fazer essa parte. Deus não vai fazer a nossa parte. Ele pode nos assegurar a vitória, mas nós temos que fazer a nossa parte. Aliás, na 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 27, ele vai dizer uma coisa interessante que tem muito a ver com essa batalha de Israel aqui. Ele vai dizer assim, olha, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir os fortes. Ou seja,
Os fortes eram o exército da Síria, os fracos eram o exército de Israel. O forte perante a gente é o coronavírus, os fracos somos nós. Mas Deus escolhe essas coisas fracas da vida para confundir as fortes. E consegue também fazer com que a gente entenda que quando nós estamos assegurados com a vitória que Deus está nos dando, na verdade nós podemos muito mais do que aquilo que nós pensamos no nosso dia a dia. Ou seja, a nossa parte é a luta e a guerra, a nossa parte é fazer o que eu acabei de dizer para você. Então Deus nos assegura a vitória, mas nós temos que fazer a nossa parte. A segunda coisa que nós aprendemos também dessa reflexão, dessa história, é que Deus é Deus nos altos e baixos da vida. Quando o exército sírio está se organizando para a segunda batalha, eles dizem assim: olha, nós perdemos porque o exército de Israel ele é forte nos montes. Então vamos tirar a batalha dos montes e vamos, na verdade, fazer a batalha nas planícies, porque o Deus deles é fraco aqui nas planícies. E isso é uma mera ilusão. Deus é Deus nos montes, Deus é Deus nas planícies, Deus é Deus em todo e qualquer lugar aonde Ele esteja, e Ele está em qualquer lugar na face da terra. Então Deus é o nosso Deus lá em cima, quando a gente está com tudo bem, com tudo bom, agradável, maravilhoso e fantástico. Deus é o nosso Deus quando nós estamos por baixo, numa situação difícil, complicada, vivendo um instante dificultoso como esse agora. Então não interessa em que patamar a nossa vida está, seja lá em cima, seja lá embaixo, na verdade Deus é o nosso Deus e Ele está conosco em cima, embaixo e em qualquer lugar. Deus não muda, Deus não é um Deus localizado, Deus não é um Deus limitado por uma geografia humana, de jeito nenhum. Deus é o nosso Deus em todo e qualquer lugar onde nós estejamos em nossas vidas. Mas eu gostaria de ler um texto de Isaías, no capítulo de número 43, versículos de 1 a 3, nos fala exatamente disso, que Deus é o nosso Deus em qualquer lugar. Ele diz assim: mas agora assim diz o Senhor, que o criou, Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu te salvei. Eu te chamei pelo teu nome e você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando você passar pelo fogo, você não se queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel e o seu Salvador. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. Se vamos passar pelas águas, Ele vai estar com a gente. Se vamos passar pelos rios, não vamos nos afogar. Se vamos passar pelas labaredas de fogo, Ele estará com a gente, nem a chama vai arder em nós. Então, qual é o nosso papel? Deus nos assegura a vitória, mas nós temos que fazer a nossa parte. Segunda coisa, Deus é Deus, seja nos momentos bons ou nos momentos ruins da vida. Ele está conosco aqui e agora, durante a pandemia do coronavírus também. E a terceira e última coisa que nós queremos dizer é que quando Deus nos dá a vitória, não é porque nós somos fortes, mas é porque nós dependemos dele. Quando Deus nos dá a vitória, não é porque nós somos fortes, mas é porque nós dependemos dele. Todas as duas vezes que os profetas vão até o rei Acabe para dizer o recado de Deus, a mensagem de Deus para ele, eles terminam a frase dizendo assim: eu te darei essa multidão em tuas mãos, para que você saiba que eu sou o Senhor. Para que você saiba que eu sou o Senhor. Não era pela força de Israel, não era por aquilo que o exército de Israel podia fazer, mas era porque aquele Deus era o Deus de Israel, o Deus com quem Israel tinha uma relação, com o qual as pessoas tinham intimidade, que o conheciam, respeitavam e amavam. Então diz assim: eu estou fazendo isso para que vocês saibam quem eu sou. Ou seja, vocês dependem de mim. Ou seja, nós precisamos ter essa sensação, não sensação apenas, mas nós precisamos ter essa certeza de que a nossa dependência de Deus é exatamente aquilo que nos dá a vitória em nossas vidas. Tenha certeza absoluta disso. Não é porque nós somos fortes, não é porque nós somos inteligentes, não é porque nós somos espertos, não é porque nós dominamos a arte da intimidação, não é porque nós nos sentimos seguros demais, não é por nada disso, minha gente. Mas é porque nós dependemos de Deus e nada mais além disso. Só porque nós dependemos dele.
Eu queria perguntar assim, qual é a resposta para a gente vencer a guerra contra o coronavírus? Levante a mão aí quem tem essa resposta. Nós precisamos vencer as batalhas dentro dessa guerra, mas qual é a resposta para que a gente possa vencer esta guerra contra o coronavírus? É o isolamento vertical? É o isolamento horizontal? Eu brinco dizendo, é o isolamento diagonal? É a liberação dos medicamentos? É a vacina que está sendo testada por mais de 90 equipes no mundo inteiro? A gente não tem essa resposta. A gente só pode se fixar naquilo que a gente aprendeu nessa noite. A gente aprendeu nessa noite que existem 3 coisas que nós precisamos fazer. Deus nos assegura a vitória, porque a vitória é Ele que vai nos trazer, é Ele que vai nos dar, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Deus é o mesmo Deus, seja lá em que momento a gente esteja na vida, seja no momento bom lá em cima nos montes, seja na planície, no baixo, no fundo do poço. E a vitória vai chegar, porque nós não somos fortes, mas porque nós dependemos de Deus. É assim que a vitória vai chegar a cada um de nós. Ore ao Senhor, busque ao Senhor, entregue sua vida a Ele, faça a sua parte e o mais Ele fará. Que Deus nos abençoe.